Bom, já boa tarde, né? Boa tarde a todos. Agradeço o convite, tá, em nome do presidente Charbas, que já esteve aqui, estendendo a toda a diretoria colegiada da Anvisa, e a Patrícia Andreotti, que é a nossa gerente-geral da área de medicamentos. Eu represento a área de pesquisa clínica da Anvisa. Hoje, nós optamos por trazer uma apresentação diferente da Anvisa. Hoje eu vou falar o que eu falei há pouco, há 2 semanas atrás, num simpósio de doenças raras ocorrido aqui em Brasília. Nós vamos falar como a Anvisa facilita, tá, o acesso de medicamentos em todas as suas formas, tá, dentro da Gerência Geral de Medicamentos, tá, que é dividida em biológicos, sintéticos, tá, pesquisa clínica e fitoterápicos. Isso daqui são slides que vai falando todos sobre os produtos que eu acabei de falar para vocês, são sujeitos à vigilância sanitária, tá? A Anvisa, na nossa área lá da Gerência Geral de Medicamentos. Eu vou passar um pouquinho rápido, mas só falando que ela vai até a licença de importação, programa de acesso expandido, programa de uso compassivo, fornecimento, sintéticos, biológicos, tá? A base legal e a atuação regulatória. Tá? Isso aqui é só um organograma da Anvisa, essas são todas as atividades que a Anvisa tenta elencar, como já foi colocado aqui para vocês, a nossa tarefa não é nada fácil, às vezes a gente mexe com vários tentáculos, desde o setor regulatório, parcerias, saúde pública, né, como o SUS, tá? Parceria com a OPAS, com a AMS e com as outras agências internacionais, que somos felizes, a gente sempre se conversa, como a FDA, EMEA, Health Canada, tá? Entre outras. Tá? A GGMédia, o registro de medicamentos, né, na Anvisa, ela se baseia de uma lei já nossa, federal, constitucional, criada antes da criação da Anvisa. A Anvisa foi criada em 90, tá? A lei é 6360, de 76. Tá? Essa é a lei que norteia todas as atividades da Anvisa, todas as resoluções da Anvisa na parte da Gerência Geral de Medicamentos. Ou seja, a Anvisa não cria leis, a Anvisa tem resolução. Lei é para cá, para essas duas casas. Tá? Então, muita gente, a gente sempre é questionado, a Anvisa criou a lei tal, a Anvisa criou a lei tal. Não, a Anvisa não cria lei. Tá? Muito pelo contrário, ela tem que obedecer à lei. Okay. Vamos lá, como que a Anvisa trabalha? A Anvisa trabalha igual outra agência, qualquer outra agência no mundo, até chegar ao registro. Você vai ter a pesquisa ela vai passar pela área de pré-clínico, tá? A fase clínica, a fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4, que é pós-comércio, pós-registro, né? Que é a fase de comercialização. Tá? Na fase 3, esse medicamento, quando o patrocinador quer fazer o registro, como em qualquer outra agência também, tá? Ela vai para o setor de registro, seja ele biológico, seja ele sintético, tá? E vai solicitar o registro assim concluída a fase. Aí uma outra fase, um outro peticionamento que vai ocorrer dentro da agência. Tá? Isso eu vou passar rápido, que é só uma apresentação dos nossos trabalhos. Tá? Anuência de pesquisa clínica, como que ela é feita? Né? Ela é aplicável a todos os ensaios clínicos aqui no Brasil, que o patrocinador vai ter interesse em registrar o medicamento para atingir o comércio brasileiro. E o que nós fizemos? Tá? Antes ficava numa fila, tinha um passivo enorme. A Anvisa fez o quê? A Anvisa criou a nova RDC, que em 90 dias, tá, se o patrocinador não teve uma resposta da agência, em 90 dias ele vai poder iniciar a pesquisa, sem a anuência da Anvisa. Tá? A Anvisa é o prazo que ela dá para fazer a primeira análise, a primeira manifestação, tá, do dossiê do patrocinador. Tá? Ela vai começar desde que tenha uma aprovação do CEP e CONEP. Então, a pesquisa clínica no Brasil, ela vai em 2 vertentes. Ela vai na vertente da Anvisa e na ética. A ética é pelo CEP e pelo CONEP. Tá? As pesquisas multinacionais, mais pelo CONEP, tá? Que depois vai passar todas as autorizações ao CEP. Tá?
Então, ele já tem nessa autorização da CONEP e do CEP e ainda não teve a da Anvisa, atingiu os 90 dias, tá? Não foi visto da DCM, não teve nenhuma manifestação, ele vai poder comercializar. Por que isso? Para não atrapalhar a pesquisa no Brasil. Isso foi um pedido feito pelas próprias empresas, isso foi discutido, foi amplamente discutido através de audiência pública, várias reuniões em parlatório com as empresas. O que se avalia, tá, na pesquisa clínica? A informação sobre o princípio ativo, relatório de produção, controle de qualidade, estudo de estabilidade, certificado de boas práticas, tá? Tudo isso tentando buscar o quê? Tudo isso tentando buscar a eficácia e a segurança do produto, que é o que a Anvisa busca para disponibilizar um produto no mercado. Tá? Que eficácia e segurança são os estudos não clínicos, estudos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, tá? O plano de farmacovigilância, a minimização de risco. Tá? Tudo isso visa para a gente a minimização de risco. Nós temos a exceção para doenças graves, que ameaçam a vida, tá? Altamente debilitantes, necessidade médica, não. Tá? São aceitos os estudos de fase 2 concluídos e de fase 3 iniciados, como foi mencionado agora pela doutora Clarice, tá? Há pouco. Tá? Então, nesses casos aqui, às vezes a Anvisa vai aceitar o registro, tá? do medicamento, tá? Dependendo do que estiver acontecendo, com várias avaliações, risco-benefício, tá? E segurança através de um amplo debate. Tá? Como também já são feitos, como mencionado, no FDA e algumas outras agências parceiras. Os registros de produtos biológicos também segue, tá? Como mencionado pelo Dr. Peter, uma lógica parecida, meio linear a todos os outros produtos, até mesmo para que a gente possa manter o controle, com algumas diferenças apenas pontuais que exigem os produtos biológicos. Tá? Então, a gente tem a informação sobre o princípio ativo, relatório, controle de qualidade, estudos de estabilidade, tá? Certificado de boas práticas. Vamos ter os estudos não clínicos, estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, plano de ação. E aí nós temos a exceção também para os biológicos, que é que para o tratamento de prevenção de doenças graves ou alta mortalidade, sem alternativa terapêutica, são aceitos clínicos de fase 2 já concluídos, estudo de fase 3 em andamento também. Tá? Então, o que se aplica no outro se aplica também em biológicos. Tá? A priorização de análise. Tá? Essa é a parte que eu estava falando, da parte da humanização da Anvisa, tá? Do que não só a humanização, mas a parceria, tanto com a sociedade, com o usuário, com a empresa, com o próprio Ministério da Saúde, com o nosso Sistema Único de Saúde. Tá? É um artigo 4, perdão, tá? Que dá a definição de doença rara, que está aí para vocês, que não preciso explanar sobre ele. O artigo 5º, que é a produção e análise, se aplica a quê? A anuência de pesquisa, registro e pós-registro de medicamento utilizado para doença rara, negligenciada, emergente ou reemergente, e quando comprovado o risco de desabastecimento do SUS. Tá? Então, a Anvisa, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, junto com o SUS, para manter a segurança e acessibilidade de medicamentos para a nossa sociedade. Tá? Além disso, com a parceria também público-privada. Tá? Então, tem o prazo para manifestação, enquanto análise das petições que tiver a priorização deferida. Tá? Então, as priorizações de análise são 75 dias corridos para petições de registro de medicamento ou produto biológico, 90 dias corridos para petições pós-registros e 45 dias corridos para anuência prévia em pesquisa clínica. Tá? Então, quando uma empresa solicita uma priorização de análise, tem todo o item na RDC elencado. Se ele cabe nos itens elencados pela agência, eles vão ter esses prazos todos reduzidos, de acordo com o prazo que já é estabelecido em norma. Essa aqui é só um detalhe a respeito de doenças raras e o que foi aprovado e o que foi destinado a doenças raras no Brasil, até o ano agora de 2016. Tá?
Acesso de medicamentos não registrados no Brasil. Esse é um problema da Anvisa. Nós tivemos agora o canabidiol, como vocês puderam ver, que foi uma polêmica grande, que a Anvisa teve que enfrentar devido à origem do seu princípio ativo, né, a fonte. Mas vou explanar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, tá, e apresentar aqui, deixo as perguntas para depois. Tá? A licença de importação em caráter excepcional, é a RDC 8, de 28 de fevereiro de 2014. Essa RDC é um instrumento que nós usamos muito para trabalhar junto com a Clarice e junto com a OPAS também, principalmente dos medicamentos que são adquiridos via OPAS ou os medicamentos que são doados pela OPAS para o Brasil. Tá? Esses medicamentos passam por uma análise de eficácia e segurança pela área, são priorizados, tá? Geralmente é feito lá pela minha área de pesquisa clínica, tá? E são unicamente destinados aos hospitais, tá? Ou sob prescrição médica cuja importação esteja vinculada a uma determinada entidade hospitalar. Tá? Ou seja, ele não é para comercialização, ele é para uso. Quais são os critérios para esses medicamentos entrarem no país? Registrado no país de origem, tá? Principal, na agência que ele está lá, a gente vai entrar, vai consultar, tá? Sem registro no Brasil, porque se ele já está registrado no Brasil e comercializado, a gente não pode lesar uma empresa que estava aqui e já está comercializando o medicamento. Tá? Primeiro, a gente tem que ver o porquê que ela está. Então, a gente tem que respeitar o mercado. Tá? Isso não entra se houver um registro no Brasil e tiver comercializado. E para saber se está comercializado, a gente tem que entrar em contato com outro setor da Anvisa, que é o NUREM, que verifica toda a parte de comercialização do medicamento no Brasil. Tá? A segurança e eficácia, é lógico, é o que a Anvisa preza em primeiro lugar. Tudo o que a Anvisa faz é segurança e eficácia para quem vai consumir o produto final. Tá? Comprovada, né? A ausência de opção terapêutica nas indicações pleiteadas. O que seria a ausência de indicações terapêuticas? Que não tem. Simplesmente a gente não tem nenhum medicamento registrado para aquela doença. Tá? Não tem nada comercializado, ou o que está comercializado, a pessoa que usou não teve uma resposta satisfatória e precisa trazer um outro medicamento para fora. Tá? Então, isso passa por uma análise. Tá? Então, eu estou trazendo partes da Anvisa que muitos poucos conhecem, que é um trabalho que é desenvolvido dentro da área, que é a acessibilidade, principalmente para as pessoas mais graves ou pessoas portadoras de doenças raras ou que simplesmente não respondem ao tratamento disponível. Programa de acesso expandido. Tá? Esse programa de acesso expandido, eu tive a felicidade de coordenar esse programa, o grupo de trabalho desse programa. Eu costumo falar que é uma RDC do Brasil, tá? Porque foi uma audiência pública muito bonita, foi feita por muitos participantes, associações civis, CEP, CONEP, associações judiciárias. Tá? Foi realizado na Anvisa e consultada várias formas de trabalho também das outras agências parceiras, como a FDA, Health Canada, Austrália, EMA, Cuba. Tá? Foi uma parceria bem grande para a gente chegar até esse texto da 38, que, ao nosso ver, já está obsoleta devido o andamento da ciência, né? Então, daqui um pouquinho a gente vai ter que rever essa norma também, já está mais ou menos previsto no nosso calendário. O que seria o acesso expandido? O acesso expandido é o acesso à medicação de pacientes que, porventura, não puderam participar de um estudo clínico. Eles têm a doença, mas no momento da randomização, no momento, ele não foi contemplado por um ou outro critério, ou ele desenvolveu a doença depois, tá, de que teve aquele critério. Então, o médico, tá, ou os médicos responsáveis ou pesquisadores vão solicitar à empresa um acesso expandido para esses pacientes, que aqui, porventura, não vieram e não estão respondendo a nenhuma outra droga. E essa droga que está em estudo, tem indício que ela pode ser benéfica para a patologia, tá, do paciente ou dos pacientes. O que é importante saber do programa de acesso expandido? O medicamento obrigatoriamente tem que estar em fase 3 de estudo. Tá? E ele é voltado para um grupo de pacientes. Ele não é individual. Ele é totalmente gratuito para o paciente. Quem pode peticionar o programa de acesso expandido na Anvisa?
o patrocinador, apenas o patrocinador, que está promovendo, tá, o estudo. O que o patrocinador ganha com isso? Isso é uma parceria da Anvisa para poder levar medicamentos e tecnologias inovadoras à nossa população. O que ele ganha é que ele vai poder colher todos os dados de toxicidade da droga, que para a gente é importante, no momento do registro, ele incorporar todos esses dados desse programa, tá? Para poder subsidiar as informações no momento do registro. Tem sido bom, as empresas têm procurado bastante, tá? Ele e o próximo que eu vou falar, que o próximo nós já estamos em 502 peticionamentos só esse ano, tá? Que é o programa de uso compassivo, que eu vou falar agora. Tá. Um outro detalhe aqui, antes que eu passe para o uso compassivo, que o medicamento também do programa de acesso expandido não precisa obrigatoriamente estar em estudo no Brasil. Ele pode estar em estudo em qualquer parte do mundo. Ou ele já pode também estar registrado, tá, em alguma parte do mundo e poder fazer também o programa de acesso expandido aqui. Tá. O programa de uso compassivo, também dentro da RDC 38, tá, foi discutido. Qual é a diferença do programa de uso compassivo? Ele pode estar em qualquer fase de desenvolvimento clínico, tá? Ele não necessariamente precisa estar. Então, ou seja, ele é mais aberto. E para quem que ele pode? Ele é individual. Aí nós analisamos indivíduo por indivíduo, se o histórico clínico, tudo que for usado, os dados laboratoriais e o que está sendo solicitado é aplicável a esse paciente. Tá? Isso dentro da pesquisa clínica. Se for aplicado, tudo também. Tem um patrocinador, tá? O medicamento pode estar já comercializado em outro país, porém não está registrado aqui, e o paciente e o patrocinador queira doar, tá, esse medicamento para o paciente portador da patologia. Também ele vai poder usar os dados dele para registro. Às vezes ele está, como já foi mencionado aqui, ele está registrado em outra agência, a agência tem interesse em registrar aqui no Brasil, tá? Então ele vem e faz o programa de uso compassivo. Isso não é mandatório para ele pedir o registro, ele pode pedir o registro independente de estar fazendo isso. Isso é só mais uma parceria, tá, da Anvisa para incorporar novas tecnologias para o Brasil e para a gente ter maior informação, tá, sobre essa tecnologia, tanto de eficácia quanto da toxicologia. Porém, a empresa só pode usar toxicologia. Tá? Dentro da RDC 38, nós vamos para um fato polêmico, que foi na época que é o fornecimento de medicamento pós-estudo. A Anvisa e o FDA têm uma diferença, apesar de a gente trabalhar muito junto, nós temos diferenças. O FDA é uma agência de primeiro mundo, a Anvisa ainda é uma agência de país em desenvolvimento. O FDA, geralmente, os sujeitos de pesquisas pagam para participar de uma pesquisa clínica, ou pagam para continuar a ter acesso ao medicamento depois que encerra o programa. Geralmente, não estou falando que é sempre. E o outro ponto é que nos Estados Unidos pode-se usar o placebo. No Brasil, não pode usar o placebo, tá? Pura e simplesmente como o comparador sem uma outra droga para tratar a doença dele de base, como nos Estados Unidos. Nós não... É proibido a remuneração de pacientes para participar de qualquer estudo clínico, tá? Ele tem que ser voluntário e não pode ser remunerado por isso, a não ser como passagem de ônibus, que já vão estar dentro do programa, tá? E autorizado previamente pela Anvisa. Tá? O que acontece aqui no Brasil? O CEP e o CONEP, tá? E o Conselho Nacional de Saúde tem a regulação, tá? que fala do nosso processo ético. Se o paciente emprestou o corpo dele para uma pesquisa, se o medicamento foi benéfico para ele, quem patrocinou a pesquisa, isso é nossa lei, tem que doar depois a medicação, caso o médico solicite. Tá? O médico desse paciente solicite. Não, foi bom para ele. Então, se ele participou, ele vai ter que doar enquanto o paciente precisar. Então, a Anvisa não poderia fugir desse ponto na RDC 38. Por isso que eu falo que a audiência foi muito boa, a audiência pública, porque esse foi um fato muito polêmico,
tá? Que gerou muitas discussões judiciais, discussões com o CEP, CONEP e, lógico, com o setor regulado. Tá? O que é isso, então? É o fornecimento gratuito da medicação, tá? Após o término do ensaio clínico, tá? Que será disponibilizado aos sujeitos de pesquisa enquanto houver benefício, tá? A critério do médico. A avaliação do benefício ao paciente em relação ao uso do medicamento e investigação é de responsabilidade do médico responsável e deverá ser baseada nos riscos previstos. O disposto no caput desse artigo abrange também o fornecimento gratuito de medicação por finalização precoce do estudo. Ou seja, o estudo finalizou antes da hora, tá? Antes do que previa o protocolo. Se o paciente estiver sendo beneficiado, o médico achar que ele tem que continuar, o patrocinador também vai ter que... Por que a gente colocou? Porque era um viés na lei que poderia dar judicialização, porque não se terminou a pesquisa. Tá? Então, tivemos que tomar cuidado disso. Esse foi o ponto mais discutido. Nós tivemos 506 contribuições a respeito dessa RDC na época. Nós tivemos que absolver todas, falar o que aceitava e não aceitava e publicar o que foi aceito e o que não foi aceito e a justificativa do porquê que não foi aceito. Foi um trabalho de muita transparência, foi muito bom e acho que todos nós ganhamos com isso. E daqui a pouco a gente vai ter que revê-lo, devido ao andamento da ciência. Tá? Para encerrar, só alertar vocês, agradecer ao Dr. Peter, que é isso mesmo, a Anvisa é uma adolescente, ela foi criada em 90. Os concursados realmente são concursados jovens, o corpo técnico, não por isso despreparados, são pessoas bem estudiosas, dedicadas, sabe, e sempre aberta ao diálogo e, como sempre, estamos aprendendo. Nesses 15, 16 anos, né, nós já fizemos parcerias importantes, como o FDA, já fomos avaliados pela OMS, tá, já tivemos nota máxima junto à OMS na parte de medicamento, foi a nota A. Temos várias parcerias públicas privadas, principalmente com o setor regulatório, a gente sempre tenta andar sempre junto, estamos sempre abertos e estamos sempre à disponibilidade para junto, tá, a gente tentar alcançar o desenvolvimento tecnológico, científico e trazer não só desenvolvimento para o país, mas saúde para o nosso povo. Obrigado.